Satanás e os demônios celebravam no mais profundo abismo do inferno, pressupondo que matamos o filho. A vitória é nossa. O que eles não sabiam ou duvidavam é que pelo poder de Deus, no terceiro dia, no domingo, ele voltaria a viver. Amém, queridos? E aí eu e você podemos declarar, ele está vivo. Diga à igreja, ele está vivo. Por isso eu vivo nele. Não há mais condenação sobre a minha vida. Todos os meus pecados foram pagos na cruz. E agora eu sou filho ou filha do Deus Altíssimo. Para a glória de Deus Pai. E um dia, todos nós estaremos com Ele na eternidade. E contemplaremos as marcas nas suas mãos. E as marcas dos seus pés. E prostraremos diante dele. E o adoraremos para todo sempre. Vamos orar, queridos. Oh, Deus eterno. Pode aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O único Deus e soberano, que reina soberanamente. Venceu a morte, o pecado, e hoje se encontra à direita de Deus Pai e intercede por cada um de nós. Senhor Jesus, eis aqui uma pequenina parte do teu povo espalhado pela face da terra. A Igreja Batista Memorial. Todo o desejo da nossa alma, Jesus, é louvar-te, exaltar-te e honrar o teu nome. Por isso, nesta noite, ao nos lembrarmos do teu grande sacrifício e da tua grande vitória sobre a morte e o maligno, nós queremos declarar o quanto nós te amamos, confiamos e esperamos em ti. Dependemos do Senhor, continue a nos abençoar, abrindo os olhos da nossa fé, abrindo o nosso entendimento para compreendermos cada vez mais a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor para conosco. É a nossa oração de gratidão e oramos assim, sempre fundamentados e alicerçados no teu nome, que é o nome que está acima de todo nome, o precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Fique em pé, por favor, para nós identificá-lo, identificá-la. Alguém está conosco pela primeira vez, nos visitando? Não? Todos são de casa? Amém? Que bom. As crianças logo mais vão receber uma lembrancinha aqui quando terminar o culto. Os irmãos que trouxeram suas crianças podem se dirigir ao salão ao lado, que vocês serão presenteados. Vamos seguindo em frente no nosso culto a Deus. E eu quero simplesmente compartilhar um texto bíblico com os queridos e queridas irmãos e irmãs, porque quando se trata da ressurreição, nós sempre nos lembramos daqueles dois homens, discípulos de Jesus, que por alguma razão, ao o verem sendo crucificado e morto no Gólgota, em Jerusalém, eles perderam a esperança. E eles voltaram para uma cidade chamada Emaús, que fica a 11 quilômetros longe de Jerusalém. Não apenas voltaram, mas voltaram derrotados. Voltaram com os sonhos perdidos. A esperança morreu. Porque aquele que nós esperávamos que fosse o Redentor de Israel, veio a óbito. Mas o que é muito interessante no texto é que Jesus Cristo, em detrimento da tua dúvida, da tua incerteza, ele vem ao seu encontro, como ele foi ao encontro desses dois moços, para ratificar, confirmar a sua ressurreição. O nosso mestre fez questão de manifestar-se algumas vezes para mulheres, Maria Madalena e outras mais, Simão, Tiago, e num dado momento ele se manifesta a mais de 500 irmãos. Tudo isso com
como parte do seu plano zeloso de deixar claro para os seus discípulos a sua ressurreição corpórea. Não ressuscitou como um espírito, ressuscitou como um corpo, uma pessoa com uma identidade, exatamente para nos garantir que é isso que viveremos na eternidade. Não seremos uma fumaça, não seremos um espírito a vagar pelo universo, seremos semelhante a Ele, com um corpo, uma identidade, e desfrutaremos do seu reino real. Tudo isso está embutido na ressurreição e nas aparições de Jesus. E ele aparece a esses dois moços, e o texto nos diz assim: naquele mesmo dia, Lucas capítulo 24, de 13 em diante, eu leio para os irmãos. Naquele mesmo dia, dois deles, que mesmo dia? O primeiro dia da semana, o domingo, importante isso. Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou. Jesus abre um diálogo que é muito comum no seu ministério, dialogar com as pessoas. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Quais coisas? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? As Escrituras têm aquecido o seu coração, querido? Porque esses homens, ao ouvirem as Escrituras sendo expostas, seus corações estavam abrasados, queimados, empolgados. A chama da vida, da esperança voltou ao coração desses moços por causa da palavra de Deus. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Agora não mais Emaús, agora voltam para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém, queridos? É esse Cristo que você segue? É o Cristo vivo que se apresenta na sua vida e na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, na sua mente e nas suas emoções. É muito importante essa relação viva com o Cristo ressurreto, porque ou adoramos o Cristo ressurreto, ou somos o grupo que fica chorando ao pé da cruz, sem esperança, sem perspectiva. Ou somos aqueles que tomam o caminho de Emaús, caminho sem volta, sem esperança, caminho de volta à mesmice da vida, às lutas, mas sem perspectiva nenhuma. Porque se não entendermos, se não tomarmos posse da realidade da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo diz-nos: estamos perdendo o nosso tempo aqui. Quando não entendemos a ressurreição de Cristo, é melhor comermos e bebermos, porque amanhã morreremos, não há esperança. Mas a ressurreição de Cristo cria uma perspectiva nova. É a realidade maior do cristianismo. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer-nos em 1 Coríntios capítulo 15, que se esperamos em Cristo só para essa vida, somos os mais tolos, os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou, porque Ele é as primícias da grande ressurreição que cada um de nós enfrentaremos. Meu amigo, minha amiga, você que está conosco nessa noite e que ainda de repente não professa ou não consagrou a sua vida a Cristo Jesus, não perca a oportunidade, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. João 11, 25. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Não há outra possibilidade. Não perca mais tempo na sua vida. Não torne a sua vida uma vida inútil, aonde corre atrás do vento. Dê utilidade à sua vida e significância. Volte-se para o Cristo ressurreto, o qual está à direita de Deus Pai. E nesse exato momento, Ele intercede por você, para que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, Jesus, todo zeloso, cuidadoso, tratando de cada detalhe na vida para construir uma verdade absoluta na mente e no coração daqueles homens. Eles ficaram assustados e com medo, pensavam que estavam vendo o Espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Eu imagino Jesus sorrindo, não imagino Jesus carrancudo, de cara feia, não. Que ele estava tratando amorosamente dos seus discípulos. Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, acredite, sou eu, Jesus de Maria de Nazaré, da Galileia, que comia um peixinho, que gostava de navegar no barquinho de Pedro, Tiago e João. Sou eu mesmo. Queridos, hoje, nesta noite, com esse coral, com tudo que foi feito aqui, é Jesus dizendo: ei, meu povo, sou eu. Sou eu que promovo tudo isso. Sou eu a razão de tudo isso. Sou eu sou. Vamos trocar. Eu sou aquele que pode dar sentido à sua existência. Tem alguém desencantado com a vida, desiludido e sem esperança? Veio no lugar certo, porque aqui você encontra o Senhor da esperança. Tem alguém com dúvida? Não sei se vale a pena ser cristão ou seguir Jesus Cristo. Aqui Ele te acolhe e diz: filho, caminhe comigo. E a dúvida será dissipada do teu coração. Eu te darei uma certeza que tu és filho e filha amado e amada. Sou eu mesmo que falo com vocês.
Toquem-me. Ele não apenas se identifica, mas ele permite que toquem nele. Não havia nenhuma necessidade da parte dele em ratificar, em confirmar essa realidade. Não era por causa dele, ele queria confirmar no coração dos seus. Toquem-me e vejam, o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aqui está desvendado o segredo da eternidade, amados. Onde teremos uma vida consciente, uma vida lúcida, uma vida ativa, uma vida com identidade, uma existência completa, segundo ele próprio, porque diz-nos Paulo que Jesus é as primícias da ressurreição. Depois deles, vamos nós. Vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, olha a dúvida no coração, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, escuta, eu imagino Jesus, escuta, olhem para mim, vocês têm aí um peixinho assado? Você gosta de peixe? Você é amigo de Jesus. Se você gosta de praia, você é amigo de Jesus. Se você gosta de sol e mar, você é amigo de Jesus. Senão, você vai ter que aprender com ele. E eu já falei isso hoje de manhã. Mar, praia, vento faz parte da nossa saúde. É uma boa ética essa prática de visitar o mar. Compra uma cadeirinha no Explosão e já estou fazendo até propaganda. E vá desfrutar do mar que está na sua frente. Não é possível. Não é possível você degustar o peixinho lá, porque o nosso mestre é o mestre da simplicidade. Olha que ele está representando aqui, como sempre o é, a eternidade, a divindade, o Deus Supremo. Mas olha as atitudes e as colocações dele. Gente, toca em mim. Ei, Júlio, toca na minha mão. Não fica com dúvida, não. Eu quero você um homem de certeza, de convicção, acessibilidade, amabilidade, cordialidade, companheirismo. Esse é o seu Deus? Ou o seu Deus é aquele que está sempre apontando o seu pecado, o seu erro? Não, se for esse, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia é acessível, bondoso, amoroso e compartilha conosco, inclusive, o nosso gosto de alimentação, né? Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, tem que ser assado. E ele o comeu na presença deles. Amém, queridos? Amados, ame o seu mestre Jesus, porque não existe no universo um Deus semelhante a ele. Não existe nem nos céus, nem na terra, nem nas galáxias, nem em qualquer outra parte do universo, um Deus que se deixa tocar. Os deuses gregos eram inacessíveis. O Deus da religião é intocável, mas o cristianismo te apresenta um Deus acessível, amoroso e que fez questão de permanecer durante muitos dias na terra, ratificando a sua ressurreição, até levar os discípulos ao Monte das Oliveiras e lá ser elevado aos céus. E aí eles têm a visão dos anjos. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês tanto aprenderam a amar, que está sendo elevado aos céus, um dia voltará para estar definitivamente com vocês. Amém, queridos? Essa é a sua perspectiva? Se não é, deve ser. Você não pode viver sem a perspectiva da ressurreição de Cristo na sua alma. O Império Romano saiu correndo atrás, tentando desvendar esse mistério, porque os soldados mentiram, foram subornados pelos sacerdotes e as autoridades e mentiram, declarando que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Até hoje o Império Romano procura o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou e voltou aos céus. E se tornou
a base de toda fé cristã proclamada pelo mundo. A igreja de Jesus, eu e você, a igreja primitiva, a igreja do nosso tempo presente, somos uma igreja para testemunhar da ressurreição do Cristo de Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E Ele seja, cada vez mais, o Rei soberano sobre a sua vida. Que você aprenda e desenvolva a relacionar-se com Ele na simplicidade do seu ser. Não faça do seu Deus um Deus complicado. Descomplique. Você tem acesso direto a Ele. Não crie frases pré-moldadas para falar com Deus. Chame-o de Pai. Chame-o de Deus Filho. Chame-o de Deus Espírito Santo. E faça da Santíssima Trindade alguém que pode dar a você uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? E agora, você está com vontade de celebrar a ceia? Eu estou morrendo de vontade, porque faremos isso até que Ele volte. E por que nós ficamos com vontade? Porque não é uma instituição humana, foi instituída por Ele, pelo próprio Jesus. Por isso eu quero chamar aqui à frente a irmã Edith e o irmão Cícero. Para nós darmos sequência à nossa celebração dessa noite. Pode chegar, irmã Edith. A igreja é assim, queridos. A igreja é feita de pessoas. Pessoas que têm prazer de estar juntos. Pessoas que honram uns aos outros e que demonstram o seu amor com carinho e afeto. Amém, Jesus. É assim que a igreja deve sempre existir. E a ressurreição de Cristo nos ensina que Ele se deixou tocar, porque é dessa forma que nós expressamos o nosso carinho e o nosso respeito por todos os irmãos. Enquanto eu vou ler o texto, nós vamos distribuir os elementos. Primeiro, irmã Edith. Isso. E agora, o irmão Cícero. Irmã Cícero, irmã Edith, abençoe a congregação distribuindo o pão e o cálice, em nome de Jesus. Se você já foi batizado biblicamente, você é o nosso convidado. Se você pertence a uma outra igreja, está em comunhão com a sua igreja, você é o nosso convidado para participar da ceia do Senhor. Porque essa ceia não é nossa, ela é do Senhor. Ela independe de que denominação você é, contanto que você tenha sido batizado por imersão biblicamente e esteja em comunhão com a sua igreja, você vai celebrar conosco da ceia do Senhor. Leio para os irmãos um texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 em diante, que nos diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Vamos pegar o pão, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo pão que estamos recebendo. Mas é muito importante que você levante esse pão e olhe para ele e perceba que ele simboliza, traz à sua memória o corpo de Cristo que foi partido. Não estamos comendo o corpo de Cristo, estamos trazendo à nossa memória o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Vamos orar. Senhor Jesus, os cravos que perfuraram tuas mãos e os teus pés, a coroa de espinho que perfurou a tua cabeça, jorrando sangue naquela cruz, o teu corpo que foi partido ali, nós te louvamos, Jesus, porque tu estavas nos substituindo, pagando e assumindo a nossa culpa, o nosso pecado. O que podemos te oferecer, Jesus? Ao segurarmos este pequenino pedacinho de pão, nós podemos apenas dizer: Jesus, que o teu nome seja louvado e exaltado. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Recebemos o pão
que simboliza o teu corpo com alegria no coração, pelo teu muito amor com que nos amou. Oramos agradecidos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Comamos o pão, querido. Vamos pegar o cálice. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para que o perdão dos pecados, para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar ao Pai. Ao olhar para este cálice, lembre-se dos seus pecados. Lembre-se da sua vida inútil. Lembra-se da falta de esperança, perspectiva, razão de ser da tua vida. Lembre-se que para que a tua vida fosse transformada, o sangue do Cordeiro Jesus Cristo precisou ser derramado naquela cruz. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, teu corpo dilacerado e o teu sangue derramado naquela cruz. Há poder e santidade, há pureza no teu sangue, há perdão e graça. E nós te adoramos nesta noite. Dedicamos ao Senhor toda a nossa vida, todo o nosso ser. E ao celebrarmos da tua ceia, nós queremos te pedir, derrame da tua graça, do teu amor e da tua bondade na nossa alma e na nossa mente e coração, para que possamos viver tão somente para o louvor da tua glória. Diante deste cálice, Jesus, nós como igreja queremos declarar: nós te amamos, Jesus. Nós te louvamos e te adoramos nesta noite. E queremos renovar diante do cálice colocado na nossa presença, queremos renovar os nossos votos de consagração e santidade para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor pagou um alto preço para que alcançássemos a salvação. Receba o nosso louvor e a nossa oração, porque oramos assim em teu nome, Jesus. Amém e amém. Bebamos o cálice, queridos, para a glória de Deus. Obrigado, irmã Edith. Obrigado pela cooperação. Irmão Cícero, obrigado. Pode sentar-se, tá bom? Pode. Para receber a bênção que acompanha a igreja durante tantos séculos. E assim, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, povo amado e querido do Deus Todo-Poderoso, hoje até o grande dia, quando celebraremos as bodas do Cordeiro e estaremos com Ele definitivamente para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, queridos. Uma ótima semana a todos.